Olá, meus queridos, minhas queridas seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal do Ser Logístico, o seu canal, o canal que é pautado sempre pensando em como podemos ajudá-los a elevar o patamar dos seres logísticos através das nossas videoaulas aqui no canal, mas também nas nossas capacitações, que tem um comentário logo aqui abaixo do vídeo, o primeiro comentário que é posto por nós, com o link ali para você conhecer o nosso programa de capacitações que vem transformando a vida profissional de muitos seres logísticos. E para vocês que nos acompanham aqui no Ser Logístico, lá no Instagram, aqui no Telegram, ou mesmo no LinkedIn, que são as redes assim que a gente mais atua, vocês veem os depoimentos da galera que participa das nossas capacitações e que tem conseguido tirar grande valor, um valor transformador de carreiras através do meu conhecimento que eu divido de forma estruturada através das nossas capacitações. Mas o assunto daqui de hoje é um assunto de grande relevância para o ser logístico, mas também para todo mundo, cara. Para quem é sócio do governo, para quem paga impostos, quer saber como é que vai ser feita essa privatização aí dos Correios, que é um assunto de grande interesse nacional, principalmente para quem está focado aí no e-commerce, que é uma boa parte da galera que nos segue aqui no canal, para a galera do varejo, fundamental, pode mudar o cenário do varejo brasileiro, eventualmente para quem ficar com o poder aí dos Correios, e eu vou explicar melhor que poder é esse, mas para a logística como um todo, então eu achei de grande relevância. Eu até quis fazer esse vídeo semana passada, mas não consegui encaixar na pauta, a minha agenda realmente está bem congestionada aí de muitos assuntos, tanto é que eu estou aqui na minha casa hoje, levando para vocês esse conteúdo. Desculpem aí o mau jeito aqui da situação. Para quem nos segue há bastante tempo, eu já fiz lives aqui, até com participação dos meus filhos. Então hoje, usando ele como um cenário para gravarmos aqui. Espero que o som fique adequado. E até quero depois saber a opinião de vocês aí, como é que está o nosso som. Mas principalmente eu quero saber de vocês quem tu acha que vai efetivamente comprar, vai participar aí, quem são os principais empresas que, na perspectiva de vocês, podem participar de um leilão aí, de uma licitação deste porte aí, que é o porte dos Correios, que é a segunda maior estatal do governo, só perde para a Petrobras. Então, eu até diria o seguinte, Petrobras é outro nível, porque, porra, é uma das maiores empresas do mundo no setor de petróleo. Então, as outras estatais, o Correios é a primeira dos outros estatais. Então, obviamente, envolvendo muita gente, os Correios é um dos maiores empregadores no Brasil. Os Correios têm um faturamento aí de 19 bilhões de reais, é o último dado que eu consegui ter acesso aí. Então, cara, é um negócio de vulto. E aí vocês vão lá no Telegram, porque eu vou fazer uma pesquisa com as empresas, que eu vou citar a minha perspectiva aí como analista de mercado, percebendo assim quem são os caras que teriam bala na agulha e interesses estratégicos de eventualmente fazer, efetivamente participar do leilão aí e chegar ao ponto de adquirir essa gigante aí, gigante em faturamento, mas gigante também no nosso dia a dia, cara. Quem não usa aí os serviços do Correio? E eu vou falar bem mais sobre isso. Então, quem vai comprar os Correios e por quê? Cara, o porquê talvez seja a pergunta mais importante de todas. Quem realmente tem interesses em comprar os Correios e por que ele tem interesse em comprar um Correio? O que levaria essa empresa a buscar os Correios? Então, será uma corrida assim emocionante pelo controle dos Correios, porque, cara, pensa bem, na verdade, é a segunda maior estatal, já falei isso, só perde para a Petrobras, quem poderá, e talvez, cara, quem adquirir os Correios poderá ter hegemonia no setor de e-commerce. Vocês já pensaram nisso, cara? Pensa bem, olha só, os Correios é o único operador logístico brasileiro que abrange 5.567 municípios, 5.570 municípios no Brasil. E, cara, é impressionante os números, porque ele vai em cidades pequenas como Serra da Saudade. Eu te confesso que eu não sabia sobre isso, mas nas minhas pesquisas aqui apareceu a cidade de Serra de Saudade. Eu gostaria, já pensou se alguém aí que estiver assistindo esse vídeo for da cidade de Serra da Saudade ou estiver perto de lá, dá um alô para nós aqui. Esse município é o menor município de população no Brasil. É a menor população municipal brasileira. E os Correios têm uma sede lá. Então, cara, olha só a relevância desse negócio. Porque o Correio não é só a questão postal, pacotinhos,
logística reversa, porque, cara, no e-commerce todo mundo usa os Correios como logística reversa, mas é o fato seguinte, que este posto do Correios lá nesses pequenos municípios, que o Correio tem a penetração, capilaridade, eles também fazem serviços bancários, uma prestação de serviços muito importante lá. E, obviamente, vai aparecer nesse processo licitatório, que apesar, provavelmente, estou imaginando isso, eu não consegui descobrir isso por verdade, mas imagino que esse tipo de unidade em municípios tão pequenos, talvez ela até seja rentável, né? Mas me parece que deve ter muitas operações que não são rentáveis. E, eventualmente, quem conquistar essa licitação vai precisar manter a prestação de serviço nesses municípios pequenos, que eventualmente, assim, economicamente talvez não valha a pena, mas estrategicamente são fundamentais, porque, cara, talvez os Correios seja a porta de entrada para essa população de 780 e poucas pessoas, e não existe outra forma de chegar lá a não ser os Correios. Então imagina essa galera aqui, na parte do e-commerce, chegando em 5.570 municípios, tu imagina a aceleração, porque hoje a briga do e-commerce não é só pelo market share, participação de mercado, mas é por reduções de prazos de entrega, conseguir fazer entregas. Agora, vocês devem estar visto o nosso vídeo aí falando do Mercado Livre, dei uma olhada nisso, eu já falei também sobre via varejo, na logística empresarial, e esses caras estão brigando para reduzir os prazos de entrega do serviço do e-commerce. Então, a grande luta deles é poder diminuir os prazos de entrega e, obviamente, conseguir ofertar compras de supermercado, os serviços mais perecíveis. Então, eu preciso prazos de entrega viáveis para esse perfil de mercado, que é a tua compra de cotidiana, de dia a dia. Eu, particularmente, aqui a minha família, meus filhos, a gente já tem comprado bastante coisas, especificamente, não vou dizer quem eu uso, porque pode influenciar vocês, mas eu tenho usado bastante para compras de produtos não perecíveis e, obviamente, esses caras estão, um olho desse tamanho, unha grande aí com relação a eventualmente entrar dentro dessa licitação dos Correios. Para vocês terem uma ideia, o valor, os primeiros valuations que estão aparecendo aí do Correio estão girando aí na ordem de 15 bilhões de reais. Agora, o governo federal não irá vender integralmente os Correios, eles devem vender uma fatia gorda dos Correios, acima de 50%, acima de 51%, digamos, porque eles entendem de forma inteligente que quem for adquirir os Correios não pode ter o sócio governo, porque o governo é uma coisa que é muito volátil, digamos assim, entra uma administração da direita, tem uma política, entrou uma administração da esquerda, tem outra. Então, um sócio como esse é complicado de gerenciar. Então, o que vai acontecer? Eles não podem perder, o governo tem que ficar sem poder de decisão nos Correios e apenas ficando com uma participação acionária, digamos assim, porque os Correios devem se tornar uma grande fonte de renda, portanto, para o governo como acionista. Então, estão falando assim, as últimas conversas que houve no BNDES, inclusive, na ordem de 70% a participação de venda dos Correios, que tem um faturamento aí de 19 bilhões, deixa eu ter certeza sobre isso. Então, os Correios faturou em 2019, que é a informação que eu tenho mais consolidada, 19 bilhões com um lucro aí de apenas 100 milhões. É um lucro pequeno. Cara, alguém vai dizer, mas Nichik, 100 milhões de reais é muito dinheiro. Mas para um faturamento de 19 bilhões, e eles estando no Oceano Azul, onde ninguém compete com eles, a rentabilidade dessa empresa é baixa. E eu tenho certeza que vai lá, principalmente quando eu correlativo, eu comparo relativamente aos players que fazem serviços semelhantes em outros países, tá? E eu fiz essa análise e realmente os Correios é muito baixo. Então o valor aí da venda dos Correios deve ficar nessa ordem aí de 15 bilhões. Só que a gente não pode pensar em reais, porque como vocês vão ver, os grandes players aí, talvez venha cara de fora fazer a compra. É bem provável, inclusive, eu botaria minhas fichas, que empresas multinacionais serão os grandes interessados na compra dos Correios. Então, pensando em euro, pensando em reais, esses 15 bilhões são menos de 3 bilhões de dólares. E, cara, uma empresa deste porte, para um mercado brasileiro,
a economia do Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Comprar uma empresa com essa relevância por 3 bilhões de dólares, para esses players internacionais, cara, isso é peanuts. É uma expressão americana que diz que isso aí é preço de banana, tá ligado? Então eu acho que vai ser por aí o caminho das pedras. O real tá muito desvalorizado e, portanto, abrindo portas para muitas empresas internacionais entrar para cá, adquirindo empresas, e isso tem acontecido gradativamente, né? E, cara, isso está andando nos bastidores do governo federal de uma forma muito veloz. Então, o que eu consegui descobrir aqui? Por exemplo, o trabalho já vem sendo realizado dentro e fora dos próprios Correios para fazer o valuation da empresa, que é determinar o valor que vale os Correios, né? Os passivos que existem envolvidos nisso, e também um due diligence, que nada mais é que o levantamento contábil, jurídico e financeiro para avaliar as condições e riscos dos Correios. Toda a parte de livros, né, dos Correios estão sendo estudados com profundidade por consultorias que já foram contratadas. Eu fico imaginando os valores desses contratos para poder abrir essas informações para os eventuais compradores interessados em participar da licitação. E na semana passada, dia 27/5, isso que fez assim, a minha premência de publicar o vídeo com vocês, e por isso que estou aqui em casa, etc., teve um regime de urgência aprovado pelo plenário da Câmara Federal, o que permite acelerar a análise do texto, né, gerado aí pelo governo federal. Mas ainda não há a definição sobre a data da votação do mérito do projeto. E a expectativa que existe é, cara, pensa o cenário, 2022 tem eleições, vai ser uma eleição disputadíssima, assim, polarizada, e eu tô muito ansioso em ver quem vai ser os caras que vão correr por fora aí dessa polarização que já existe aí, que está declarada. O governo federal, a atual administração, eu duvido que eles vão botar em votação, licitar esse projeto desse vulto com uma discussão muito grande. E tu sabe como é que é o esquema, né, cara? Falou em vender empresa, é muito complexo esse projeto de vender uma empresa do governo, né? É complicadíssimo, questões políticas são muito fortes aí, e as vertentes assim, vai tirar desemprego, vai tirar o pessoal dos Correios não quer que terceirize, que privatize. O pessoal dos Correios quer manter aquele status quo que eles existem ali, os benefícios que existem, o nível de trabalho que existe agora. Então, uma zona de conforto muito grande. Então, os caras não querem que mexa nisso aí. E isso vai dar muito bafafá. Então, o que o governo tem que fazer? Por isso que eles têm essa celeridade que eles estão dando aí e botando, assim, os principais nomes, né, do governo federal para fazer esse negócio andar. Então, eles têm que fazer isso agora no segundo semestre de 2021 ou até março de 2022 e tem que vender para alguém. Se não conseguir fazer nessa janela, e eu aposto muito neste ano, porque imagina entrar 15 bilhões de reais no caixa do governo. Cara, para um ano de crise sanitária, onde o governo gastou muito mais do que ele podia gastar, eles precisam... Olha o que eu estou dizendo, precisam vender essa estatal para poder preencher o buraco do caixa do governo. Muito bem, então aí vem a questão toda. Quem é que vai ter bala na agulha de comprar? Eu vou começar a minha primeira, eu não digo assim ordem, na verdade aqui tanto faz, né? Começar por A, por B ou por C, tanto faz. Todos esses caras aqui, na percepção, têm grande chance de participar na licitação e eventualmente sair vencedor. E eu diria o seguinte, cara, Magazine Luiza e Via Varejo são essas duas empresas aí, são duas obviamente, mas eu acho que elas certamente participarão ou tentarão participar. São empresas que já estão na Bolsa de Valores, então elas podem também abrir mais ações na Bolsa para captar dinheiro para fazer a compra dos Correios, e elas se obrigam aí a estar crescendo, e essa disputa é muito importante, porque por exemplo, se a Via Varejo compra, ela desponta no e-commerce e bota para trás a Magazine Luiza. Então essas duas, num leilão, elas brigariam feio pela aquisição dos Correios. São empresas nacionais, e o problema então daí, na minha percepção, é a questão do investimento. E como elas são empresas que estão com ações na Bolsa de Valores, certamente elas podem usar isso como uma fonte de ganho, né? Porque a empresa que ganhar essa licitação aqui,
ela vai também se valorizar na bolsa, portanto, ela vai ter maior poder de capital. Depois disso, cara, empresa nacional eu não percebi mais nenhuma. Agora, entra, por exemplo, DHL, ou seja, o Correio Postal Alemão, né? Na origem da DHL era Correio Postal Alemão. E hoje ele atua em mais de 80 países. Para vocês terem uma ideia, o market cap da DHL, o valor de mercado da DHL é 80 bilhões de dólares. Então, ela comprar os Correios é 3, 4 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares. Ela tem um valor de 80 bilhões de dólares. E eu me lembro que quando a TNT comprou a Mercúrio, transportadora na época, já há bastante tempo, eu escrevi artigo sobre isso, as ações da TNT, só a valorização das ações da TNT já pagou o investimento feito na Mercúrio. E aí isso mostra, cara, o potencial que existe para uma DHL, por exemplo, comprando os Correios, ela vai ganhar valorização porque, cara, ela aí domina o mercado postal também do Brasil. E na mesma linha entra, por exemplo, a FedEx e a UPS. A FedEx é americana e a UPS é americana. E a UPS, cara, só para vocês terem uma ideia, a UPS vale 180 bilhões de dólares em valor, essa empresa. Então, são empresas assim, relativamente aos Correios, cara, os Correios é muito pequenininho. Então, é fácil, digamos assim, para os caras comprar, porque não adianta só o investimento da compra, tem que botar muito dinheiro dentro dos Correios para tornar ela uma empresa competitiva. Então esses caras, na minha opinião, eles têm mais chances do que, por exemplo, uma empresa nacional, de fazer esse tipo de aporte, né? Então eu falei da DHL, falei da FedEx, falei da UPS, vou falar também da chinesa Alibaba, é outra empresa que eu entendo que teria um interesse estratégico, porque fora propriamente da China, a Alibaba no Brasil ele tem pouca estrutura e é um dos sites assim muito visitados. Eu pude estudar isso quando fiz o case ali do Mercado Livre. Inclusive vocês podem dar uma olhada aqui no case do Mercado Livre. E a Alibaba é um cara que vende muito no Brasil sem estrutura. Então tu imagina se eles entram aí com o e-commerce e obviamente é uma empresa que tem um market cap gigantesco também. São 590 bilhões de dólares. Ela é uma das 10 maiores empresas do mundo. E, claro, a minha dúvida é porque esse tipo de empresa, ela é mais voltada para tecnologia. E eu não sei se eles se interessariam por uma operação física como a dos Correios. Mas para eles é relativamente barato se arriscar a dominar o e-commerce no Brasil através da aquisição dos Correios. E, finalmente, a Amazon, que ela é um market cap de 1,6 trilhões de dólares. É uma empresa trilionária e a quarta maior empresa do mundo. Então, cara, para a Amazon, por exemplo, entrar no Brasil com estrutura, dominando o e-commerce de um mercado brasileiro que deve crescer, o PIB deste ano deve crescer 5%, o ano que vem se fala em 4, 5%, e 2023 na ordem de 3%, isso é um crescimento que ninguém pode ignorar de uma das 10 maiores economias do mundo. Então, cara, esses players aqui certamente se interessarão por adquirir os Correios. E imagina uma empresa voltada para a tecnologia, tanto a Alibaba quanto a Amazon, são empresas que podem dar um upgrade de serviço muito grande para dentro dos Correios e, obviamente, começar uma dominância aí do e-commerce e do varejo nacional através da estrutura dos Correios. Bom, meus queridos, era isso que eu selecionei para vocês. Eu escrevi um artigo mais completo sobre isso tudo que nós falamos aqui. Estou postando esse artigo no LinkedIn. Então depois, se vocês quiserem, depois de ver o nosso vídeo, der uma lida no nosso artigo dentro do LinkedIn, eu espero vocês também lá do LinkedIn de novo. Então, era isso que eu precisava dividir para vocês. Espero o teu like, compartilhe isso com seus colegas, com seus amigos, para o mercado em geral, porque eu acho que esse conteúdo aqui é de altíssima relevância para quem está empreendendo aí no mercado de e-commerce, para quem está empreendendo no mercado de varejo ou na logística como um todo aí, porque hoje, como a gente já vem falando assim, fulfillment
Tem muitas empresas pequenas localmente se organizando aí com fulfillment e tem que ficarem ligadas com esse tipo de ameaça estratégica que pode ter dentro da licitação dos Correios. Beleza? Então tá, beijão no coração de todos, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Até o próximo vídeo, valeu!